Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio, e o Link Espírito Santo está começando. E você confere agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Espírito Santo bate a marca de 133 mortes e mais de 3.500 casos confirmados da Covid-19. Secretário de Saúde alerta para um possível colapso do sistema. Governador manda projeto de lei para a Assembleia Legislativa para obrigar o uso de máscaras no transporte coletivo. Governo não descarta lockdown no Espírito Santo se a população não respeitar o isolamento social. Em Cariacica, capixabas dormem na fila para tentar o saque do auxílio emergencial. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. A partir de agora, no Link Espírito Santo. O secretário de Saúde, Nésio Fernandes, fez hoje uma coletiva para falar da situação do novo coronavírus aqui no Espírito Santo, situação que se agravou nos últimos dias. O secretário afirmou que mesmo com a taxa de ocupação dos leitos no estado não sendo crítica, se o sistema no país colapsar, vamos viver a mesma situação. A coletiva foi realizada e transmitida pela internet. Nésio Fernandes falou sobre o aumento do número de casos no Espírito Santo e afirmou que o estado não está numa situação tranquila diante da pandemia de Covid-19. Nós não estamos em uma situação cômoda, nem tranquila, não temos uma situação que nos permita qualquer tipo de aventura no que diz respeito às decisões de governo no manejo do conjunto da crise. O secretário de Saúde destacou que a média de permanência dos pacientes com coronavírus nas unidades de terapia intensiva no Espírito Santo é de 5 dias, enquanto no Brasil esse número chega a 16. Apesar da taxa de ocupação dos leitos não ser crítica no estado, o secretário advertiu que se o Brasil colapsar, o sistema de saúde do Espírito Santo entra em colapso junto. Eu quero deixar muito claro para a população de que o Espírito Santo não é uma ilha. Ainda que toda a nossa estratégia de enfrentamento ao Covid esteja acertada, ainda que a gente amplie a testagem, ainda que a gente consiga garantir uma expansão de leitos muito rápida e proporcional ao crescimento de casos, se o conjunto da estratégia do país não tiver um novo rumo, se o conjunto da estratégia do país não apontar um novo caminho e o país colapsar, o Espírito Santo pode colapsar e irá colapsar junto. Segundo o governo, o Espírito Santo vai ter 1.300 leitos de enfermaria e UTIs para coronavírus até o fim de maio. Para avaliar como está o contágio pelo novo coronavírus aqui no Espírito Santo, a Secretaria de Saúde vai começar na semana que vem o inquérito sorológico, que vai testar 32 mil capixabas em casa. Na próxima semana, nós iniciaremos em 27 municípios a testagem em domicílio. Vamos testar não com o PCR, que é a biologia molecular, vamos testar com o teste sorológico, aquele chamado famoso teste rápido, né? Vamos testar em 171 setores censitários de 27 municípios. Ao todo, quase 32 mil capixabas vão participar nos 4 a cada 14 dias da coleta, para garantir uma projeção estatística de quantos capixabas realmente já tiveram contato, foram infectados pelo Covid. E a cada 14 dias vamos repetir 6, 7 mil testes. E dependendo da quantidade de pessoas positivas entre um ciclo de coleta e outro, nós vamos poder projetar se a pandemia está crescendo ou se ela está reduzindo, diminuindo no nosso estado. Hoje, o Espírito Santo realiza, segundo a Secretaria de Saúde, 3.500 testes a cada 1 milhão de habitantes. A meta do governo é aumentar esse número. Nós calculamos que podemos chegar à testagem no Espírito Santo até a 160, talvez 200 mil testes, juntando os testes que vão ser realizados na rede privada, juntando os testes que vão chegar do governo federal, mais os testes que serão que foram adquiridos pelo governo do estado. Então, a nossa capacidade de testagem no estado é uma capacidade de testagem muito robusta. E isso precisa ficar claro para a população. O Estado do Espírito Santo hoje desenha uma estratégia, implementa uma estratégia de testagem ampliada e que, na medida que a gente melhora a capacidade de realização desses testes, nós caminhamos para ser um dos estados do país com o melhor
proporção de testes por 1 milhão de habitantes. O estado bateu nesta terça-feira a marca de 133 mortes por Covid-19. Mais uma vez, a gente recebe aqui no estúdio o Álvaro Guareschi para trazer um panorama para a gente, né, da situação do novo coronavírus. Álvaro, 133 mortes, mais de 3.500 casos hoje, é isso? É isso, Fabiano. Boa noite para você, boa noite, Adriana, boa noite, pessoal de casa. Vamos dar uma olhada, então, no painel Covid, como é que ficou com essa atualização. 3.540 casos confirmados, como o Fabiano disse, 133 óbitos, uma taxa de letalidade de 3,76%. Para quem não entende, quer dizer que para cada 100 pessoas que são infectadas, aproximadamente quase 4, 3,76 morrem em decorrência da Covid-19, 1.128 curados. E o total de testes realizados aqui no estado chegou quase aí a 16 mil, 15.988. Vamos explorar então agora essas informações. Aqui, ó, a gente vê então a curva de contaminações, como é que tá, uma ascendente, né? De ontem para hoje foram quantos casos a mais confirmados, Álvaro, para a gente ter uma ideia? Adriana, foram 189 casos. Lá quando a gente encerra o nosso painel aqui, a gente tem lá maior para todo mundo, mas foram 189 casos confirmados de ontem para hoje. Aqui, vamos olhando então por cidade. Vila Velha na frente ultrapassou a Serra, né, no número de contaminação. Perdão, esse gráfico ainda é do número de contaminações. Vamos para o gráfico de óbitos, ainda, né? Por favor. Isso. O próximo gráfico, então. Para o gráfico de óbitos. Isso, esse aqui, 133 óbitos confirmados. Então, a Serra na frente, seguido de Vila Velha, olha, 45 óbitos mortes na Serra, um número 24 em Vila Velha, empatado com Vitória, 24 mortes também em Vitória, Cariacica 14, seguido de Fundão com menos mortes, com 4, Viana 3 e Afonso Cláudio 2 mortes. O bairro ainda que tem mais mortes é Jardim Camburi. Né? Desde o início, o Jardim Camburi figura aí entre número de contaminações alta, número de mortes também. Agora, Álvaro, um dado também que chama a atenção da gente é o caso em Santa Teresa, né? Lá no interior já do estado, lá inclusive foi registrado o caso de uma criança, né? Isso, uma criança de 1 mês, isso, contaminada. Nossa equipe aqui estava apurando, então parece que uma criança, né, de 1 mês e 3 dias teve Covid-19, né? Está com Covid-19, ela e os pais, a família mora na localidade de Alto São Lourenço, na zona rural do município, e na mesma localidade, 2 avós e 2 tios do bebê também estão contaminados, todos seguem com quadro estável e em isolamento domiciliar. Então, é o caso, é a pessoa mais nova do estado a ter a Covid confirmada, é um bebê de 1 mês e alguns dias de Santa Teresa. Isso, vamos avançar então, para a gente explorar um pouquinho mais os dados do painel coronavírus. Esse aqui é o número de profissionais da saúde, 1.133 casos confirmados em profissionais da saúde, e aqui um número que chama a atenção, né? Aqui dobrou o número de óbitos, um óbito confirmado aqui no Espírito Santo. A gente não tem detalhes ainda se esse óbito, como foi o anterior, o primeiro, que a gente já vinha falando aqui há alguns dias, não era de uma pessoa aqui do estado, foi de uma pessoa que morreu aqui, mas ela não era daqui do estado. Esse óbito a gente ainda não sabe, porque a Secretaria de Saúde não divulgou mais ainda informações, detalhes, mas quando a gente souber, a gente vai atualizar para todo mundo. Mas mesmo aqui. assim, gente, vamos prestar atenção nesse número, que também é um número bastante alto. 1.133 profissionais da saúde infectados por Covid-19 é um número bastante alto e bastante preocupante. É praticamente 1/3, né, do número de contaminados no estado, então é um número bem alto. E é uma informação que eu reforço, que a Adriana disse ontem, que cada profissional da saúde que está com Covid, ele tem que deixar de trabalhar, é menos uma pessoa trabalhando na linha de frente, no mínimo, né? 14 dias, né? Porque a pessoa precisa ficar em isolamento. E olha o tanto de novos casos que a gente tem num espaço de 14 dias para perder um profissional. Então, a perda é muito grande. Fora o fato de que nós já temos poucos profissionais de saúde, né? Quando se afasta, você acaba complicando ainda mais o sistema, né? Exatamente, Fabiano. É uma situação ainda mais delicada. Vamos avançar de gráfico? Por favor, esse aqui é o número de curados, então 1.128 casos curados total aqui no estado do Espírito Santo, tá? Entre todo mundo que foi infectado. Vamos continuar? Esse aqui é o mapa que mostra onde estão concentrados os focos, né, de coronavírus. E olha como que está a Grande Vitória, bem vermelha, que realmente é o foco principal do coronavírus aqui no estado, que a gente vê também Colatina, Linhares, São Mateus aí apontando um pouquinho mais para o vermelho, para o alaranjado.
Mas a situação preocupante mesmo é na Grande Vitória. É na Grande Vitória, ainda é. Concentra bem a maior parte dos casos disparados. Até nesse comparativo aí na região, por regiões, né, Álvaro, à esquerda ali do mapa, né? Vou pedir a Larissa para encher a tela, para quem está em casa acompanhar com a gente. Isso. Você vê, olha só a diferença, 3.026 casos na região metropolitana, quando você vai para as outras regiões, não chega a 200, né, casos cada 171 na região sul, na região central 154 casos, na região, outros estados aqui, porque eles consideram os estados com fronteira, com divisa com a gente, 137, e na região norte, 52 casos. Vamos avançar mais um pouquinho para o nosso, então, panorama aqui. 3.351 casos ontem, hoje 3.540, ou seja, 189 casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas. Só lembrando que no dia 27 de abril a gente teve o pico da doença de contaminação, 287 casos. Vamos avançar. 10 mortes. A gente sempre mostra aqui a idade das pessoas, quantos homens, quantas mulheres, mas essa informação não foi divulgada hoje pela Secretaria de Saúde. A atualização, assim que sair, vai estar lá no site simnoticias.com.br. A gente tem só umas últimas informações aqui hoje. O governador Renato Casagrande publicou agora há pouco essa informação aí no tweet, que hoje o estado chegou a 355 leitos de UTI para tratamento de pacientes com coronavírus, que vai continuar trabalhando incansavelmente para ampliar a capacidade de atendimento nos hospitais, com o principal objetivo, que é salvar a vida das pessoas. Ontem a gente falou sobre o número de leitos. Vamos até avançar aqui para mostrar esse número de leitos. Esse já é o de hoje. E um telespectador me enviou uma mensagem falando: Álvaro, esses números, eles são de UTIs geral ou UTIs só equipadas para coronavírus? É importante esclarecer isso. Esses números que a gente divulga aqui, eles são os leitos de UTI na rede pública, na rede privada, na rede filantrópica, exclusivamente destinados para coronavírus. Eles não vão ser ocupados, eu liguei agora há pouco para a Secretaria de Saúde, eles me confirmaram isso, eles não vão ser ocupados por pacientes de outras enfermidades. Eles foram exclusivamente equipados para casos de coronavírus. Então, em UTI, do total de 355 leitos que o governador falou, 215 estão ocupados, então cerca de 60%. Enfermaria, 373 leitos totais equipados, 136 estão ocupados, 36,46%. O total de leitos para coronavírus no estado, 728 leitos, disso 351 estão ocupados, ou seja, cerca de 48%. Aqui disponíveis testes no estado, 39 mil testes aproximadamente e 18.800 testes rápidos. São essas as informações de hoje. Boa noite para vocês. Obrigada, Álvaro. Amanhã a gente te espera com mais informações. Obrigado. Até amanhã, gente. Até amanhã. Obrigada. Bom, e quem anda de ônibus aqui na Grande Vitória já percebeu nos últimos dias o aumento no fluxo de passageiros. O governo sabe desse problema e quer tornar lei a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público. As empresas seriam as responsáveis pela fiscalização. 7 da manhã. Esse ônibus que faz a linha 591, que vai da Serra ao terminal de Campo Grande, em Cariacica, está lotado. Além de cheio, muitos passageiros não usam máscara, mesmo com crianças de colo. Os idosos, que fazem parte do grupo de risco, viajam em pé. Nos terminais, a situação não é diferente. No de Campo Grande, em Cariacica, a população se aglomera nas filas. Quem espera pelos coletivos não respeita a distância mínima de 1,5 metro, indicada para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Nos pontos de ônibus, mais aglomeração, principalmente na hora de embarcar no coletivo. O governador Renato Casagrande disse em pronunciamento que vai encaminhar um projeto de lei à Assembleia para tornar obrigatório o uso de máscaras no transporte coletivo. O projeto também vai prever multa para as empresas que descumprirem a determinação. Eu pedi à Procuradoria-Geral do Estado que faça um projeto de lei, mesmo que tenha já decreto que oriente e até que determina o uso de máscara, eu vou encaminhar um projeto de lei à Assembleia Legislativa, para que a Assembleia possa debater e discutir. Esse projeto de lei vai estabelecer a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte coletivo, com penalidade para a empresa. Se a empresa transportar pessoas sem máscara, a empresa será penalizada com multa, que a lei também vai definir o valor dessa multa. Então, a obrigatoriedade de uso de máscara no transporte coletivo.
né, porque compreendemos que a máscara é uma barreira ao contágio. O governador ressaltou também a importância de os passageiros entrarem apenas nos ônibus com assentos disponíveis. A gente está orientando a só ocuparem os ônibus com os assentos disponíveis, para a gente não ter ônibus lotado. Então, tem diversas campanhas de publicidade informando isso nos ônibus mesmo, cartazes. Então, é uma busca para que a gente reduza, né, o contágio, ou que não tenha contágio em quem usa o transporte coletivo. Então, máscaras, tá certo? Poucas pessoas nos ônibus e todos os demais procedimentos, distância entre uma pessoa e outra na hora da fila para acessar o ônibus, nós estiver esperando o ônibus. Então, isso tudo é muito importante e depende de cada um de nós. A seguir aqui no link, o secretário de Estado de Governo, Thiago Hoffmann, fala sobre um possível lockdown por causa da pandemia da Covid-19 aqui no estado. E ainda, capixabas passam a madrugada na porta das agências da Caixa para tentar garantir o saque do auxílio emergencial. O link Espírito Santo volta já. Nos últimos dias, a palavra lockdown em inglês tem sido bastante falada aqui no país. Ela significa restrição do movimento de pessoas ou confinamento social. E essa possibilidade não está descartada aqui no Espírito Santo, diante do agravamento da pandemia do novo coronavírus. Quem tem as informações pra gente é o Rodrigo Schroeder. É isso mesmo, para falar sobre esse assunto aqui com o Thiago Hoffmann, secretário de Governo, que vai explicar pra gente como isso está sendo avaliado. Thiago, o lockdown está entre as medidas que podem ser adotadas, né, pelo governo do estado, mas em que hipótese? Olha, o lockdown ele é uma medida extrema e nós temos uma matriz de risco que faz a classificação do risco dos municípios para que nós tomemos a decisão sobre mais ou menos liberdade nas atividades econômicas e na circulação de pessoas. Então, nós temos municípios classificados como de risco baixo, municípios classificados como de risco moderado, municípios classificados como de risco alto. Não temos nenhuma situação de risco extremo. Então, a grande maioria dos municípios capixabas estão entre o risco baixo e o risco moderado, o que permite que nós tenhamos a liberação, por exemplo, das atividades comerciais, com horários alternados ou com horários reduzidos, com o uso obrigatório de máscaras e etc. Nas cidades onde nós temos o risco alto, e aí eu estou me referindo basicamente a Grande Vitória, incluindo Fundão e o município no interior de Alfredo Chaves, para esses municípios que estão em classificação de risco alto, nós ainda não temos a condição de ter a liberação das atividades comerciais, mas estamos trabalhando para que nós possamos aumentar a quantidade de leitos e aumentar também o isolamento social, que são outros indicadores utilizados para essa classificação de risco, o que faria com que nós possamos ter um pouco mais de liberdade nas atividades econômicas. Como é que você falou um pouco, né, de que outros indicadores são utilizados para essa classificação de risco, como que ela é feita? Que indicadores vocês usam para determinar que um município está em situação mais confortável ou não? São basicamente 3 indicadores, né? O nível de isolamento social, que nós precisamos que ele permaneça acima de 50%. O segundo é o número de leitos, em especial leitos de UTI, que são os mais importantes, com respiradores, caso aquelas pessoas em estado mais grave precisem. E nós temos que manter uma ocupação desses leitos, de preferência entre 50% e 60%. Hoje essa ocupação está acima de 70%. E olha que na última semana nós praticamente dobramos a quantidade de leitos de UTI disponíveis para tratamento de Covid. E o terceiro indicador é o número de casos, que tem crescido muito, em especial na Grande Vitória, que concentra mais de 80% dos casos no estado. Por isso que a situação na Grande Vitória ela é muito mais grave do que no restante dos municípios do interior, onde nós temos um nível de risco mais baixo e, consequentemente, podemos ter mais liberdade na circulação de pessoas e nas atividades econômicas. Como que o monitoramento, né, do índice de isolamento social é feito pelo governo? Esse isolamento social é medido através da movimentação de celulares. Há uma empresa
contratada pelo governo federal, que disponibiliza o ranking, né, os dados de todos os estados. A partir da movimentação do celular das pessoas, essa empresa faz a medição do nível de isolamento social e, inclusive, dá indicadores quase que diários dessa mobilidade social, permitindo que a gente possa ir tomando as decisões. Agora, Tiago, você falou que a situação aqui na Grande Vitória é grave, apesar do aumento do número de leitos. Essa situação, então, se não houvesse o aumento no número de leitos, poderia ser pior nessa semana? A gente poderia estar próximo de um risco extremo? Poderíamos sim. Nós na última semana, saímos de 177 leitos de UTI, fomos para cerca de 330 leitos de UTI. Então, nós praticamente dobramos a quantidade de leitos e a taxa de ocupação desses leitos continua acima de 70%, 72%, 73%. Então, isso mostra que a gente quase dobrou o número de internados em leitos de UTI em uma semana. Então, isso mostra que se nós não tivéssemos conseguido ter essa agilidade, esse comando do governador Renato Casagrande para esse aumento de leitos de UTI, nós poderíamos estar enfrentando uma situação ainda mais difícil aqui na Grande Vitória. O que o governo espera para os próximos dias, né? A gente tem aí uma reabertura, uma possibilidade de trabalho do comércio essa semana um pouco mais facilitada, mas ainda assim rígida, né, diante da situação aqui da Grande Vitória. O que o governo espera para as próximas semanas? Como é que ele tem trabalhado aí para reforçando ainda o isolamento social? Vai haver abertura de leitos para a gente poder flexibilizar talvez o comércio e as atividades, ou não? A gente pode continuar seguindo no isolamento e talvez até mais endurecimento assim, das atividades? Olha, nós estamos trabalhando para aumentar a quantidade de leitos essa semana, nas próximas semanas, ao longo do mês de maio. Esperamos que ao longo do mês de maio a gente consiga abrir mais de 100 leitos de UTI novos, né? Essa é a nossa expectativa. Para isso, nós estamos dependendo da compra, da chegada de alguns equipamentos que nós estamos fazendo aquisição, respiradores, monitores, para a montagem desses leitos de UTI. E com isso a gente ter um pouco mais de liberdade. Mas para isso também é fundamental dar um recado para a população capixaba e dizer que nós precisamos agora da ajuda de todos. Todos precisam contribuir para que nós aumentemos o isolamento social e possamos beneficiar aquele comerciante que é próximo de você, que é seu vizinho, que está perto da sua casa, que você sabe que ele começa a passar dificuldade agora porque ele já está há quase 60 dias fechado. Nós precisamos fazer com que esse comércio reabra. E para esse comércio reabrir, nós precisamos da colaboração das pessoas. Não saia de casa se não for para uma atividade essencial, para ir ao supermercado, para ir a uma farmácia. Não saia de casa, não é hora, não estamos vivendo um momento de normalidade. Se todos colaborarem, nós poderemos ter um pouco mais de liberdade, poderemos ajudar o comércio que hoje está sozinho pagando a conta para manter o nível de isolamento social que nós estamos conseguindo aqui. Para a gente encerrar ainda sobre o isolamento social, a gente vê uma movimentação maior das pessoas, principalmente também aí em torno das agências, o transporte coletivo, alguns ônibus já circulam lotados. O governo estuda alguma medida de controle maior sobre a circulação da população? Medida de controle maior só é prevista para o caso extremo, porque nesse momento nós não podemos obrigar ninguém a ir para casa. Então nós temos que trabalhar com a conscientização. Então o nosso papel aqui é divulgar, o papel da imprensa que tem feito um excelente trabalho, é divulgar a necessidade do isolamento social. E é com esse isolamento social que a gente vai conseguir que nós tenhamos um retorno gradativo das atividades econômicas e da nossa vida como ela era antes desse momento que estamos vivendo. Mas isso só será possível com o respeito individual de cada um entendendo que tem responsabilidade nesse momento, que quando eu saio de casa sem uma necessidade extrema, sem necessidade de cumprir alguma atividade essencial, quando eu saio de casa, eu estou desrespeitando aqueles profissionais que precisam sair para trabalhar, eu estou desrespeitando a vida deles e eu estou desrespeitando aquele comerciante que está fechado. É preciso entender isso. O comerciante, para abrir, nós precisamos aumentar o nível de isolamento social e esse é o apelo que a gente está fazendo essa semana para as pessoas. Queria muito agradecer as informações aqui para o Link Espírito Santo, Tiago. Obrigado a vocês. Obrigado mais uma vez. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Rodrigo. Em Castelo, no sul do estado, foi registrada a primeira morte por Covid-19. Quem tem as informações para a gente é o Samuel de Fraga. Boa noite para você, Samuel.
Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana, e a todos que nos assistem. Olha, é isso mesmo. Essa primeira morte em Castelo, causada pelo novo coronavírus, é de um senhor de 67 anos que morava no distrito de Estrela do Norte. Ele foi atendido na Santa Casa de Castelo no dia 27 de abril e transferido aqui para Cachoeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Castelo, ele estava em tratamento hospitalar na unidade de terapia intensiva. Os familiares do paciente foram orientados pelas equipes de vigilância epidemiológica e atenção primária à saúde a cumprirem o isolamento domiciliar de 14 dias. Até o momento, já foram notificados em Castelo 43 casos, sendo que 33 foram descartados, 6 foram confirmados e curados e já liberados do isolamento. Uma morte de um paciente que estava em isolamento hospitalar e 3 aguardando o resultado de exame. Em nota, o prefeito de Castelo, Domingos Fracaroli, fez um pedido para que as pessoas respeitem o distanciamento social e usem as máscaras de proteção para ajudar a conter a transmissão da doença. Bom, e em Presidente Kennedy, ainda falando do coronavírus, a partir desta terça-feira, o uso de máscaras será obrigatório em todo o território do município, hein? Quem for flagrado sem a utilização delas terá que retornar para sua residência. As aulas na rede pública municipal de ensino, bem como eventos de qualquer natureza, casas de show e a abertura de bares continuam com suas atividades suspensas até o dia 30 de maio. As academias também não poderão funcionar até o dia 15 de maio. E ainda sobre a obrigatoriedade da utilização de máscaras, quem estiver transitando em qualquer área de Presidente Kennedy sem essa proteção deve retornar para sua casa ou município de origem ou poderá ser encaminhado para a delegacia e ser autuado por crime de descumprimento de determinação do poder público destinada a impedir a propagação da doença contagiosa previsto no Código Penal. Os estudantes da rede pública municipal aqui de Cachoeiro terão acesso agora às aulas transmitidas pela TV aberta. A partir desta quarta-feira, as aulas estarão disponíveis nos canais 8.2, 8.3 e 8.4 da Rede Sim. Segundo a secretária municipal de Educação, Cristina Lenz, a ação visa possibilitar o reforço na continuidade do aprendizado no período de suspensão das aulas presenciais por causa do novo coronavírus. Nós disponibilizamos as teleaulas, a partir de oficialmente, o Estado ter disponibilizado para a gente, são as mesmas aulas que os alunos do Estado assistem. Então, esses estudantes de primeiro ao 9º ano, eles terão essas aulas disponibilizadas. Essas aulas elas estão na TV digital, no canal 8.2, 8.3, 8.4. Todos os estudantes que têm uma TV digital, é possível ele conectar e assistir essas aulas. Essas aulas elas acontecem segunda, quarta e sexta, com reprise terça e quinta, também podendo ser assistida via YouTube, E elas ficam gravadas também. Então, se o estudante ele não puder assistir em tempo real, ele tem a possibilidade de assistir depois via YouTube. Essa interação, como é que vai ser feita? Aluno, professor, como é que vai ser feita? Então, professores e alunos irão assistir essas aulas, Hoje os alunos eles produzem atividades a partir de coletâneas que são enviadas pelo professor com atividade de revisão. A partir dessas aulas, então, que já estão disponíveis, as atividades serão organizadas de acordo com as aulas televisivas. Então, tanto o professor quanto o aluno, eles estarão praticando atividades a partir das aulas assistidas. E, a partir de final de semana que vem, nós estamos também com o movimento do Google for Education, que é uma plataforma que vai possibilitar uma interação entre professor e aluno. Então, nessa semana a gente iniciamos anteriormente com as atividades complementares no portal do aluno, agora com as teleaulas e posteriormente com o Google for Education, que vai permitir essa interação, esse envio de atividades, vídeos gravados pelos professores, conversas nos chats. Isso vai valer como grade curricular do aluno para completar o ano letivo? Como é que é? Isso, a nossa proposta é colocar isso tudo documentado, encaminhar isso para o Conselho Municipal de Educação e aguardar o posicionamento deles em relação à quantidade de aulas que vão ser aproveitadas.
pais e responsáveis, se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma reclamação, algum pedido, enfim, aonde procurar, o que tem que fazer nesse momento? Então, as grades de aulas, elas serão disponibilizadas no portal do aluno, naquele que ele já tem do Educaci, também no site da prefeitura, né? E o contato que ele tem com o gestor. Ele não conseguindo qualquer forma de acesso, o gestor mantém a linha de transmissão com os pais, porque a gente já tem essa linha de transmissão, e o pai pode sim fazer qualquer tipo de reivindicação, né, de sugestão, de solicitação ao gestor da escola. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações aqui da região sul. Uma boa noite e até lá. Esta terça-feira foi mais um dia de aglomeração nas portas das agências da Caixa. Em Cariacica era tanta gente que a fila dava volta no quarteirão. Muitos capixabas acordaram de madrugada para tentar garantir o saque do auxílio emergencial. Mesmo com um anúncio de reforço no atendimento e a ampliação do horário de funcionamento, as filas nas agências da Caixa voltaram a se formar nesta terça-feira. Na entrada, vigilantes controlavam o acesso. Em frente às agências, duas longas filas se formaram. Uma para ter acesso aos caixas eletrônicos, a outra e maior para ter atendimento e tentar resolver problemas com o cadastro do auxílio emergencial. A fila era tão grande que deu uma volta completa no quarteirão. Para você ter uma noção da quantidade de pessoas que esperavam por atendimento, com o meu celular eu gravei a fila inteira. A gente acelerou a imagem para poder mostrar todo mundo. A quantidade de pessoas impressiona. Gente de todas as idades, em pé, sob sol forte, sem comer, sem ter onde ir ao banheiro. Gente necessitada, que diante das dificuldades não tem alternativa que não seja esperar por horas. Do primeiro ao último da fila, todo mundo precisa e muito do auxílio emergencial. Dentro da agência entram 5 pessoas por vez. Os vigilantes aqui de fora é que fazem o controle do acesso. A agência abriu às 8 da manhã, mas teve gente que chegou aqui de madrugada para tentar garantir o auxílio emergencial. O Paulo Roberto é pintor e está sem emprego há meses. Eu vim de casa, eu saí uma hora da madrugada. Cheguei aqui na faixa de uns 1h30 por aí, né? E fiquei na fila, até agora. Como é que foi essa noite na fila? Rapaz, não foi legal não, hein? Muito frio. Tem que se organizar, né? Porque senão tá difícil para ficar na fila. A gente tem medo também desse Covid, né? Que tá vindo aí. Então a gente tem que ficar separado. Depois de tanta espera, o alívio. É para me receber do mês de dia 20 de abril. Hoje que eu vim receber a primeira parcela. Tá entendendo? Então, quer dizer, fica difícil. Se vocês passassem ao menos assim, certinho, o código, que a gente entrasse no código, para poder receber, aí fica mais fácil para todo mundo, sabe, essa aglomeração de gente aqui. Porque quem precisa tem que enfrentar, né? Quem precisa tem que enfrentar. Eu tenho que enfrentar, né? Porque eu preciso, faz um mês eu tentando e não consegui. Graças a Deus, hoje deu certo. A Marli também está desempregada. Ela deixou os 4 filhos em casa com o pai, que é idoso, e veio para a fila às 4 da manhã. Eles deram um papel para entrar no aplicativo Caixa Tem. Aí quando entra naquele aplicativo, chega até no e-mail, não passa do e-mail, só dá e-mail inválido, E já tem o quê? Desde o dia 14 que o meu foi aprovado e não estou conseguindo. Não gera o código, não chega nada. Aí eu tive que vir, já é a 4ª vez que eu venho. Hoje tenho fé em Deus que vai dar certo. Diante de tantas tentativas, ela fala como se sente. E aí você está 4 horas na fila, como é que você se sente diante disso tudo? Me sinto muito humilhante, né? Poderia ter feito uma senha, né? De vez do aplicativo ter gerado uma senha para a gente ir no boca do caixa e sacar, ou na lotérica, que também é mais fácil. Em nota, a Caixa disse que as pessoas não precisam madrugar nas filas e que todas as pessoas que chegarem entre as 8 da manhã e as 2 da tarde serão atendidas. Além disso, a Caixa informou que intensificou o atendimento às pessoas que estão nas filas para dar celeridade com prestação de informações e geração de códigos para a realização dos saques.
A seguir aqui no link, a polícia apreende quase meio quilo de pasta base de cocaína em Linhares. E ainda em Colatina, a apreensão de armas de fogo tem crescimento de 200% em relação ao mesmo período do ano passado. O link Espírito Santo volta já. Em São Mateus, no norte do estado, foram registrados novos casos da Covid-19. Nós vamos direto até lá saber os detalhes com a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, 4 novos casos do novo coronavírus foram confirmados aqui no município. Destes novos casos, 2 somente em Guriri, totalizando 10 casos no balneário, que hoje tem o maior índice de pessoas contaminadas. No boletim epidemiológico desta segunda-feira, entraram na tabela de infecções confirmadas o bairro Santa Teresa, além de um caso no bairro Morada do Ribeirão. Dos casos mais recentes, 3 são do setor de saúde e foram confirmados por teste rápido. Um homem de 25 anos, 2 mulheres de 33 e 25 anos. O quarto caso é de um homem de 44 anos que foi confirmado por exame. Todos estão em isolamento domiciliar. Os homens lideram os casos de coronavírus em São Mateus, com 15 casos, enquanto o município registra 14 mulheres com a doença. A faixa etária com maior número de casos é de 20 a 29 e 30 a 39 anos, com 8 casos cada. Bom, a recomendação é clara: quem puder, fique em casa. Mas tem gente que está aproveitando este período de isolamento para praticar atividades, passear ou até ir à praia. E um dos lugares mais procurados nos últimos dias tem sido o balneário de Guriri, o que tem piorado a situação da Covid-19 aqui no município. Sol, mar, águas mornas, Guriri recebe centenas de turistas durante os feriados. Só neste período de pandemia foram 2 feriados prolongados, que para a região não foi nada positivo. Estima-se que o número de casos confirmados de pessoas contaminadas na ilha teve aumento, devido ao não cumprimento da orientação dada pelo Ministério da Saúde e Governo do Estado. Só em Guriri já são 10 casos confirmados da doença. O aumento na curva de contaminação pela Covid-19 no Espírito Santo e o surgimento de novos casos em São Mateus levaram a mesa diretora da Câmara de Vereadores, em consenso, a revogar o decreto que previa a reabertura gradual do parlamento nesta terça-feira. Com a nova decisão, o Legislativo mantém as medidas de quarentena de vereadores e servidores da Casa por mais 15 dias, até o retorno gradativo às atividades administrativas e legislativas, sem prejuízos aos trabalhos, que continuarão sendo executados em home office. A busca pelo auxílio emergencial na Caixa Econômica tem feito as pessoas ficarem durante todo o dia nas filas. Com isso, foram instaladas tendas e separadores de público no intuito de proteger a população da chuva e do sol. Mas a ação está dando o que falar aqui na região. Vários vídeos estão circulando nas redes sociais, registrando inúmeras pessoas aglomeradas, desrespeitando o distanciamento. Bom, e por hoje é só, Fabiano e Adriana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos. Até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e região. A Secretaria de Saúde de São Mateus atualizou agora há pouco os números da Covid-19 no município. O número de casos confirmados da doença subiu para 31. Em Colatina, a apreensão de armas de fogo teve um crescimento de 200% em relação ao mesmo período do ano passado. Quem tem os detalhes pra gente é o Altemar Collin. Boa noite para você, Altemar.
Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, hein? A gente começa mostrando esse dado positivo da Polícia Militar aqui de Colatina. O número de apreensões de armas de fogo nas mãos de bandidos cresceu mais de 200% nos 4 primeiros meses de 2020 em comparação com anos anteriores. Um recorde histórico. Assim, a Polícia Militar está definindo o número de apreensões de armas em Colatina no primeiro quadrimestre desse ano. Um crescimento de 218% em relação ao mesmo período de 2018 e 2019. Trabalho de empenho da PM em parceria com denúncias da sociedade, que tem sido uma grande aliada para resultados positivos. Primeiro, aí a gente tem que destacar o comprometimento e a dedicação das equipes, né, que no dia a dia estão realizando operações, abordagens, e nós temos aí uma vertente de trabalho que é a integração, e essa integração com as outras instituições, com os outros órgãos, operações integradas com a Polícia Civil, Poder Judiciário e Ministério Público junto no apoio ao trabalho, e a sociedade também. Informações qualificadas, nós temos aí 5 submetradoras apreendidas, as 5, 3 nós recebemos a informação muito qualificada de onde estaria, e então conseguimos lograr isso. Então estão vários os fatores que, convergindo, levaram a gente aí ao aumento do número de apreensão de armas e drogas e a redução das outras estatísticas, como crime contra o patrimônio, como tivemos ano passado uma redução, se considerar de 2018, de 50% no crime de homicídio, tendo uma cidade com 130 mil habitantes, registrado 15 homicídios, né? O número de apreensões crescentes não significa que o número de armas que chegam ao município também cresceu. Segundo o capitão Balbino, oficial do 8º Batalhão, a grande maioria das armas apreendidas tem ligação, sim, com o tráfico de drogas. Nós não assistimos em Colatina essa lógica de que a criminalidade aumentou porque nós obtivemos esse resultado de apreensão de armas de fogo. Porque se você avaliar os outros indicadores, como crimes contra o patrimônio, a redução drástica, roubo mesmo, nós tivemos mais de 40% de redução, nós tivemos redução na tentativa de homicídio, principalmente tendo como uso a arma de fogo, o crime de homicídio, principalmente com o uso de arma de fogo. Então todos os outros indicadores, eles estão inversamente proporcional. Na medida que a gente está apreendendo muita droga e muita arma, os outros indicadores criminais estão sendo reduzidos. A maior quantidade de armas apreendidas está relacionada com a proteção ao tráfico de drogas e uma ligação muito estreita com a capital, com essa produção dessa submetradora mesmo. A gente tem uma raiz possível da serra, né? De serra. Então nós temos sim essa questão de estar ligada ao tráfico de drogas, principalmente na proteção. Poucas foram as armas que foram apreendidas em ocorrência como Maria da Penha, que nós já tivemos apreensão, ou outros tipos de ocorrência. As armas que também possuem o maior potencial de causar dano estavam no tráfico de drogas. As 5 metralhadoras, 2 nós apreendemos no São Judas Tadeu, que era o local da escadaria de proteção, inclusive com 2 pessoas oriundas da Bahia, tinham 3, 4 mandados de prisão cada uma, a outra no bairro São Marcos, que também era utilizada para proteção da boca de fumo. Outro ponto importante destacado pela PM é a participação de menores nessas ocorrências que envolvem armas de fogo. A criminalidade, embasada na legislação, muitas vezes coloca os menores de idade à frente dessas situações, já pensando numa possível impunidade. Essa é uma adequação que o crime está fazendo em Colatina, né? O tráfico de drogas principalmente. Nós tivemos uma apreensão muito grande em 2019, mais de 50 quilos de droga, o prejuízo muito grande e muitas pessoas presas. Nós tivemos só numa operação 70 e poucas pessoas detidas. Então eles estão modificando esse modus e hoje, em quase a totalidade, o que são apreendidos são menores, na ponta da linha. Então os maiores ficam por trás, orquestrando, mas não ficam com flagrante. Então acaba deixando a droga, a arma de fogo, a proteção no menor, porque eles já têm a consciência aí de que eles vão cometer o ato infracional e vão sair. Nós tivemos há poucos dias, nós até publicamos, um menor que ele foi preso 3 vezes na mesma semana por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. E aí é importante a gente frisar que a legislação, com entendimento do Tribunal de Justiça, de que se não tem crime com violência, se não é perpetrada a violência, não se faz essa internação de imediato num crime de tráfico de drogas. E a Prefeitura aqui de Colatina divulgou nesta terça-feira um novo decreto com as medidas de combate ao coronavírus. As medidas permanecem as mesmas e a única alteração em relação ao decreto anterior trata sobre o funcionamento do comércio para esta sexta-feira e sábado, que vai poder funcionar por mais tempo, 2 horas a mais para facilitar a vida de quem vai às compras para o Dia das Mães.
Na sexta-feira, os estabelecimentos que estavam autorizados a funcionar de 8 horas da manhã até as 14 horas poderão abrir as portas de 8 horas da manhã até as 16 horas. Já no sábado, essas lojas poderão funcionar de 7 horas da manhã até as 13 horas e não mais de 7 às 11, como era autorizado anteriormente. Dentre esses estabelecimentos estão inclusos lojas de vendas e materiais de construção, lojas de peças automotivas, de veículos automotores, material elétrico, papelarias, móveis, eletrônicos, entre outros. Já os demais segmentos, como lojas de roupas e sapatos, por exemplo, poderão funcionar às sextas-feiras, de 10 horas às 18 horas. E no sábado, de 9 horas da manhã até às 15 horas. Antes, a permissão era de 10 horas às 16 horas na sexta-feira e de 9 horas às 13 horas no sábado. Confirmando então 2 horas a mais, tanto na sexta como no sábado, para quem vai fazer compras para o Dia das Mães. Sexta-feira o comércio aí de calçados, confecções, enfim, de presentes, funcionando de 10 da manhã às 18 horas e no sábado de 9 da manhã até às 3 da tarde. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio, aí em Vitória, com vocês. Obrigado, Temar. A polícia apreendeu quase meio quilo de pasta base de cocaína em Linhares. Quem tem as informações é o Cláudio Alves. Boa noite, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Adriana, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Fabiano, a droga foi apreendida no bairro Interlagos, aqui em Linhares, na manhã desta terça-feira. Denúncias anônimas levaram a Polícia Militar a um terreno baldio. Acompanhe esse e outros destaques num giro de notícias. Policiais militares que realizavam patrulhamento preventivo no Interlagos na manhã desta terça-feira conseguiram localizar uma boa parte da droga que estava pronta para ser distribuída e vendida aos usuários. A polícia encontrou no terreno baldio na rua Felipe Camarão, próximo à lagoa, 73 papelotes de cocaína de 5 gramas cada, 3 tabletes de 65 gramas cada, um papelote de 25 gramas, uma balança de precisão, uma tesoura e várias sacolinhas que seriam usadas para embalar a droga. O nome do suposto traficante não foi revelado para não atrapalhar as investigações, mas estima-se que o valor do material apreendido seja de R$20 mil. Todo o material apreendido foi entregue na sede da 16ª Delegacia Regional de Linhares, no bairro Três Barras. A Polícia Civil está orientando vítimas de violência doméstica a fazerem um registro do boletim de ocorrência pela internet. Com isso, foi elaborada uma cartilha didática com um passo a passo para que o usuário faça o seu registro e ele seja encaminhado para a delegacia especializada e investigado. O objetivo dos atendimentos online é garantir a segurança da vítima em meio à pandemia do coronavírus. O site para registro de ocorrência é o delegaciaonline.cesp.es.gov.br. E um veículo Fiat Siena de cor branca com restrição de furto foi encontrado por agentes de trânsito de Linhares no bairro Novo Horizonte. Os agentes chegaram ao carro após uma moradora acioná-los para reclamar que o veículo estaria dificultando a saída dela da garagem. Ao consultarem a placa, os agentes de trânsito descobriram que o carro era furtado. A proprietária do veículo, uma professora aqui da cidade, foi localizada e disse que o carro havia sido furtado em frente à casa dela alguns dias atrás. Esse período de pandemia trouxe um desafio extra para quem é mãe, não é verdade? Além das tarefas diárias, elas estão tendo que se desdobrar para cuidar dos filhos em tempo integral, né? Filhos das mais diversas faixas etárias, o que acarreta uma sobrecarga emocional. Bom, para ajudar essas mães a passarem por esse momento com mais tranquilidade, 2 psicólogas de Linhares estão oferecendo um serviço de ajuda gratuita online. Muitas medidas foram adotadas para impedir a disseminação do Covid-19. Mas além da preocupação com a saúde física, é necessário cuidar também da saúde mental. E aqui em Linhares, 2 psicólogas perceberam essa necessidade em uma parcela da população e criaram o projeto Desafios da Maternidade. Nós sabemos que é um grande desafio estar com as crianças em casa e que é desafiador para todas as mães. Então eu e a Fernanda, decidimos juntas criar esse projeto Desafios da Maternidade, que é 100% gratuito, voltado aí para essas mães que estão em casa nesse período poderem ser apoiadas e receberem esse apoio psicológico, nesse auxílio neste momento.
E elas já tiveram um grande sucesso com a primeira experiência. As crianças em casa, sem as atividades escolares, sem as atividades sociais, tem gerado uma demanda, um aumento da demanda, tanto na ansiedade das crianças, né, na dificuldade comportamental das próprias crianças, como também das mães, que têm se sentido impotente, têm se sentido com poucas ferramentas para lidar com essa criança e poder ajudar efetivamente essa criança. Que estamos conseguindo alcançar esse objetivo através dos próprios relatos delas. Elas têm nos dado esse conteúdo, essa informação através do nosso grupo, do quanto está sendo vantajoso e quanto nós estamos conseguindo apoiar elas nesse momento desafiador. O atendimento é totalmente online, feito por um grupo de WhatsApp que elas criaram, onde as duas postam videoaulas e tiram dúvidas das mães no próprio grupo ou de forma individual quando necessário. E se você for uma das pessoas que estão interessadas, chegou a sua chance de participar do segundo grupo desse projeto. Então, se você que está aqui assistindo gostaria de conhecer um pouco mais e de ser apoiado por esse projeto, é só você entrar no perfil da Clínica Persona. Lá na bio você vai encontrar o link e você vai cair direto no nosso grupo e vai ser acolhido por nós. Todos os dias nós entregamos conteúdo, nós abrimos o grupo para que vocês, mães, possam estar trazendo os conteúdos, os desafios, as vivências, as experiências que vocês têm. E nós, enquanto profissionais, estamos aqui para apoiar você no momento que você precisar. Tanto no grupo, a gente também se coloca de forma individual, caso tenha alguém que tem alguma questão muito particular e que queira o nosso apoio, nós sempre nos colocamos à disposição e conseguimos dar esse apoio. É isso aí, parabéns às duas psicólogas pelo trabalho. Por hoje é só, eu retorno à Vitória com vocês, Fabiana e Adriana. Obrigado, Cláudio. E o Link Espírito Santo desta terça-feira fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. E você já sabe, para ficar muito bem informado a qualquer hora, é só acessar sinoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite para você. Boa noite, Record News. Informação para você crescer.